Para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Como o irmão já passou aqui, é uma alegria muito grande ter cada um dos irmãos aqui mais uma vez. Mas também ficamos muito felizes com as visitas, aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Assim como nós também convidamos a presença do Senhor para o nosso meio, na nossa oração inicial, né? Nós ficamos muito felizes com a presença dele, porque é ele que nos motiva a estar aqui. É verdade. Nós não estamos aqui pelos pregadores, pelas pessoas, apesar de nós nutrirmos um amor em comum por cada um de vocês, mas o que nos traz culto após culto é a presença gloriosa do Senhor Jesus. É saber que Ele vem todos os dias aqui. Como o irmão falou, nós, aonde tem um ou dois ou três, né, tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E essa igreja, ela tem desfrutado disso. Não importa se o número esteja pequeno ou grande, o Senhor Jesus tem nos visitado. E eu convido os irmãos a abrir a palavra no livro de Juízes, o capítulo número 6, Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. São personagens conhecidos, uma história já bem conhecida dos irmãos, mas que eu creio que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 11. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor, como já foi mencionada, é um texto bem conhecido dos irmãos, a história de Gideão, mas que há pouco tempo eu dividi essa palavra com os meus companheiros de trabalho e o Senhor fez arder meu coração com algumas coisas novas e eu não poderia guardar isso só para mim. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração no dia de hoje, e eu acredito que algo o Senhor tem a falar, não só com os irmãos, mas também com a minha vida. Aleluia. E nós vemos que aqui a palavra, ela nos fala que Gideão, ele estava trabalhando, ele estava ocupado, e havia uma preocupação de Gideão, pois Gideão estava malhando o trigo em um local que não seria o local adequado para aquele serviço. Porque
Nós sabemos que o trigo, ele era, se os irmãos não sabem, né? Eu acredito que seja do conhecimento, mas se não souber, nós estamos aqui para aprender. O trigo, ele era malhado na eira, né? Ele era trabalhado em uma eira, um local, né? Um terreno aberto, de barro, de terra, aonde ele era malhado ali na eira. Mas antes dessa situação sobrevir, porque nós estamos falando aqui de um momento em que Israel estava sendo atacado, aonde dois povos, os midianitas e os amalequitas, eles se uniram para tentar destruir Israel. E isso sobreveio mais uma vez ao povo de Israel por conta do seu pecado, da sua desobediência. Se nós formos ler desde o início do livro de Juízes, nós vamos ver que a palavra vai nos falar que Josué, que então era o guia deste povo, pois Moisés estava à frente do povo, colocado por Deus, vai no Egito, e com a mão forte do Senhor, né, o Senhor fala com Moisés: eu vou contigo, e eu vou livrar o povo de Israel. E Moisés é usado, é instrumento na mão do Senhor, liberta aquele povo. A palavra nos menciona que muitos foram os sinais, muitos foram os feitos do Senhor em favor daquele povo, mas mesmo vendo todas as maravilhas, mesmo testemunhando todos os milagres, mesmo vendo a evidente mão do Senhor sobre aquele povo, para cuidar, para guiar, para abrir as portas, para livrar de um cativeiro, aquele povo, mais uma vez, ele se rebela contra o Senhor. Chega no deserto, a palavra vai nos falar que o povo já começa a murmurar. Nas primeiras adversidades, o povo já começa a murmurar. Murmura: Moisés, você trouxe nós aqui para morrer? Porque agora estamos aqui de frente ao mar, estamos cercados de montanhas, atrás vem o exército de Faraó, o que vamos fazer? Já começam os questionamentos ali. E Moisés vai aos pés do Senhor. Moisés vai em busca daquele que podia todas as coisas. Aleluia. Porque Moisés não se esqueceu do Deus que tirou eles de lá. Glória a Jesus. Do Deus que fez cair fogo do céu. Do Deus que lançou as pragas. Do Deus que guardou os primogênitos. Aleluia. Glória a Deus. Moisés falou: esse Deus ainda está comigo. Eu estou aqui porque ele falou que, fala com o Faraó que eu sou está com você. Glória a Jesus. O eu sou te enviou. E o Moisés se chega ao Senhor, e o Senhor fala: manda o povo que marche, Moisés. E as águas se abriram. Aquela dificuldade foi transpassada. Aquele mar foi atravessado. E mais uma maravilha do Senhor. E mais uma vez o povo se coloca a reclamar: você trouxe nós aqui para passar fome? Você trouxe nós aqui para poder morrer de sede? E aí o Senhor envia o alimento. O Senhor faz sair água da rocha. Aí, já não satisfeito com isso, o povo vai reclamar: mas lá no Egito nós comíamos carne, aqui nós só comemos isso. E aí o Senhor envia carne. Nós vemos que de várias formas o povo sempre estava questionando o Senhor. E Moisés, já ali com todo aquele povo, haviam homens que o seguiam desde sempre, como Josué, que foi vendo tudo. E esse se apegou a Moisés, aprendeu com Moisés, quis, estar mais próximo de Moisés. E quando Moisés vai morrer, o Senhor fala: Josué, ele está aí, foi fiel, vou deixar com ele. Agora você vai conduzir esse povo, Josué. É você que vai estar à frente dele. Glória a Deus. Então Josué começa a conduzir aquele povo, as conquistas, a terra é mostrada, Canaã vai sendo conquistada, a Canaã que era a terra da promessa. Mas quando Josué morre, a palavra vai nos dizer que o povo fica sem ter um líder. Josué não se atentou em buscar alguém para estar ao seu lado, como Moisés fez com ele antes. E isso começou a fazer com que o povo começasse a andar por si só. O livro de Juízes vai nos trazer isso.
O povo já não se lembrava mais dos feitos do Senhor lá no Egito. A geração que nasceu esqueceu dos feitos do Senhor. A geração que estava sendo, iniciada naquele momento não tinha vivido aquilo que Josué, juntamente com aqueles outros, com Moisés e outros, não tinham vivido. E a palavra nos fala que o Senhor, quando dá a terra a Israel, vai dizer para eles, entra, toma posse e expulsa do meio de vós todos os povos. Acaba com tudo, destrói tudo. E se nós formos ler o livro, nós vamos ver que já nos primeiros capítulos, a palavra vai nos falar que Israel começa a conquistar a terra. E subiu, e guerreou, e o Senhor entregou nas suas mãos. Mas aí Israel começa a fazer totalmente o oposto. A palavra nos fala que ao invés de expelir os seus inimigos, Israel começa a pôr eles como tributários. Trabalha aqui e me paga uma parte. Paga os impostos. Você vai ser meu servo aqui na minha terra. Ao invés de Israel fazer como o Senhor ordenara, Israel decide, tive uma ideia fantástica. Ao invés de nós matar ele, nós põe eles para trabalhar para nós. Nós põe eles para trabalhar e faz eles ainda pagar a gente. E aí o Senhor, vendo isso, fala assim, eu não mandei que vocês os expulsassem. Agora eles vão estar colocados no meio de vós por laço. Esse povo que vocês deixou no meio de vós, eu não vou tirar eles daí. Eles vão ficar aí, mas eles vão ser laço para os seus pés. Eles vão servir de tropeço para vocês se lembrarem de mim. O que nós vemos aqui é que o Senhor fala, para vocês não se esquecerem do Deus Todo-Poderoso, vocês não se esquecerem, eu vou ter que levar vocês a viverem angústias, viver situações difíceis. Porque o que levou o Senhor a enviar Moisés em resgate do povo, foi o que, irmãos? Os irmãos sabem? O clamor. O povo começou a clamar. O povo começou a interceder. O povo começou a sofrer. É bom ser cativo? Aqui nós já não vivemos um período de escravidão. Mas quantos aqui não trabalham e acham assim, nossa, eu trabalho demais, eu queria receber mais pelo meu trabalho, meu patrão não me valoriza. Você imagina eles lá, Faraó dando chicotada e falando, eu quero mais tijolo, e agora eu não quero só mais o tijolo, agora vocês vão ter que buscar a palha, eu vou dobrar o serviço de vocês, senão o chicote vai comer. Então, nós vemos que a situação foi apertando, e o aperto faz o povo fazer o quê? Orar. Faz o povo clamar. E o clamor, ele aproxima o servo do Senhor. A intercessão, ela é a ligação do homem com o céu. Glória a Jesus. Eu quero falar com o Isaac, eu quero falar com o Chico. Eu pego o celular, ligo lá, oi Chico, tudo bem? Mas como que eu falo com Deus? É o telefone do céu. É a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. O que nos leva e nos conecta ao céu é o clamor ao Senhor. É clamar, Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. É o sangue que foi vertido pela minha vida. Foi o véu rasgado. Eu não preciso ir no sacerdote. Eu não preciso vir até o pastor. Eu não preciso ir no obreiro. Eu só preciso dobrar o meu joelho, colocar a minha vida em oração e o Senhor me ouve. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Só que o problema é que muitas vezes nós só nos colocamos na oração quando as coisas apertam. É verdade. E toda vez que a coisa aperta, Israel vai e busca o Senhor. E aí nós vemos aqui, no versículo 13, Gideão, ele vai perguntar ao Senhor, Senhor, por que tudo isso nos sobreveio? E que tem feito aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor fez sair do Egito. Cadê, Senhor, essas maravilhas? Cadê tudo isso que o Senhor fez? Gideão estava questionando o Senhor. Mas o que o Gideão estava questionando é porque mais uma vez, se nós formos ler o livro aqui de Juízes, nós vamos ver que capítulo após capítulo, nós vamos ver o povo, quer ver? Olha o exemplo. Vamos pegar um capítulo aleatório, o capítulo 4, que eu abri aqui, Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor.
Aí, ó, você vai buscando aqui, ó, no livro de Juízes, todas as vezes que o Senhor abençoava, porque aí o Senhor começa a levantar juízes. Já não tinha um líder para o povo, não tinha mais o Moisés, não tinha o Josué, o Senhor começa a levantar juízes no meio do povo. E esses homens, a palavra vai dizer aqui, que de imediato o povo não os quis ouvir. Eles queriam guiar o povo o caminho certo, fazer eles lembrar das maravilhas do Senhor, mas o povo não quis os seguir, não os quis ouvir. Então o Senhor começou a entregar o povo nas mãos daqueles que o povo desobedeceu. Eu vos colocarei por laço. Então vou fazer vocês lembrar através das dificuldades de mim. E a palavra fala que aí se levantam as dificuldades. E mais uma vez Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas aí se nós formos ver, e mediante as situações contrárias, nós vamos ver, mas o povo clamou ao Senhor. Aleluia. O povo buscou a face do Senhor. E o Senhor se comoveu. O Senhor se atentou à oração do povo e levantou Otiniel, levantou Eude, levantou Débora. Foram se levantando juízes, uma juíza no meio do povo, para livrar Israel pelo clamor do povo. Porque o povo lembrou-se do Senhor. É verdade. E isso nos traz o ensinamento. Muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor quando tudo vai muito bem. A palavra nos fala que num certo período houve paz em Israel durante 80 anos. A terra sossegou e o Senhor começou a prosperar. A palavra fala que os mercadores pegavam, né, as suas riquezas e iam atravessar para poder ir para outros lugares. Mas quando passavam em Israel, eles não conseguiam passar dali com as suas pedras preciosas, com o seu ouro. Mas quando eles viam a fartura do sal, né, do mel, né, das ervas, eles deixavam suas riquezas ali. E o povo foi se enriquecendo. Quer dizer, quando o Senhor abençoa, o homem vem e troca ouro por sal, troca pedra preciosa por mato, por capim. Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor abençoou o povo. O Senhor trouxe paz àquela terra. Aqueles homens e mulheres decidiram servir o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Mas a palavra vai dizer, mais uma vez, Israel fez o que não parecia bem aos olhos do Senhor. E mais uma vez, aí o Senhor vai e levanta o rei Jabim. Que aí a palavra vai dizer que ele vai, coloca os seus exércitos em lugares estratégicos. E esse povo, esses povos que vinham e traziam suas riquezas, já começam a não trazer mais, porque estava tudo cercado. Tinha exército para todo lado. Então Israel começa a empobrecer, Israel começa a ter falta do que tinha em abundância. E na falta do que tinha em abundância, aí o povo começa a lembrar de quem? Do Senhor. E o rei Jabim era muito forte. E Jabim colocou, né, pontos estratégicos, cercou Israel de todo lado. Mas tinha uma mulher que lá debaixo da palmeira, lá não estava cercado não, ela estava em oração todos os dias. Débora estava lá em oração e o Senhor ouviu o clamor daquela mulher. E o Senhor livrou Israel através da intercessão daquela mulher. Assim como o Senhor levanta pontos, como levantou essa garagem, esse local aqui, que às vezes parece insignificante, parece, né, que não é um lugar nenhum, mas é através da oração de lugares como esse, é que o Senhor traz o livramento para essa terra. É através de lugares como esse, né, improvável, que o Senhor traz a bênção sobre a nossa nação. Que famílias são restauradas, que casas são restauradas, que portas são abertas, que enfermidades são curadas, porque ainda há um povo que geme, ainda há um povo que clama, e há um Deus que continua ouvindo, que ouviu lá atrás e que continua atento aos nossos clamores, às nossas intercessões. E é isso que nos traz aqui, a invocarmos. Para que orar? Para que buscar? Para que estar num sábado à noite, numa garagem, buscando a Deus? Porque Ele pode resolver todos os meus problemas. Porque Ele é a solução que eu preciso. Porque o homem não pode me dar a festa, né? Os prazeres dessa vida não me fornecem a alegria que o Senhor pode me dar quando eu estou na presença dEle. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. E aí nós vemos Gideão, um improvável. No texto que lemos, eu sou o menor da casa do meu pai.
Eu sou um improvável, o Senhor querer fazer uma obra através da minha vida. Mas sabe que o Senhor, Ele escolhe os lugares e as pessoas improváveis. É verdade. Sabe você que quando você vê a sua situação difícil, lembra, você é um campo fértil para o Senhor fazer a obra dele. Se você se acha um improvável, saiba que você é um campo fértil na mão do Senhor. Nós vemos Sara, já velha, avançada em idade. Abraão já nem se diga, muito mais velho do que ela. Mas quando o Senhor pega o improvável, o Senhor faz dele uma nação. O Senhor faz aquela mulher gerar um filho que vai se tornar a nação, que depois ele vai estar à frente. Nós vemos os exemplos de Ana, nós vemos tantos exemplos, Isabel, mulheres inférteis, já avançada em idade, vivendo a angústia de não ter um filho, de estar ali numa situação que naquela época parecia impossível. Mas quando o Senhor entra, o impossível acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Ana clamou ao Senhor e o Senhor a visitou. A oração move o trono do céu. A nossa oração, o nosso clamor, a nossa busca, ela é ouvida, ela é colhida pelo Senhor. E não pense você, mas eu estou lá de madrugada lá em casa, eu estou buscando ao Senhor e ninguém está me vendo. Quantas vezes nós não pensamos isso? Eu estou lá no meu trabalho, às vezes fazendo a minha massa, às vezes lavando a louça, as irmãs lavando a louça, varrendo a casa. E às vezes as lágrimas rolam, porque nós começamos a nos derramar diante do Senhor, começamos a orar, e às vezes as pessoas, eu estou sozinho. Não, o Senhor está te vendo. Aleluia. O Senhor, você não está sozinho. Aleluia. Olha só o que Gideão estava fazendo, olha o que a palavra fala. Gideão estava lá malhando o trigo, e ele não estava malhando para aparecer não, irmão. Ele estava malhando, olha só o que a palavra fala, para salvá-lo dos midianitas. Ele estava malhando o trigo para a sua família ter o que comer. Ele não estava fazendo nada para aparecer. Ele não estava na frente, fazendo, se colocando na internet, fazendo isso ou aquilo para aparecer, não, irmãos. Em praça pública, não. Ele estava lá no íntimo, escondidinho, dentro do lagar, num lugar improvável. Lá não é lugar de malhar trigo, mas está lá. O Gideão malhando o trigo num lugar escondido. Mas a palavra fala, então um anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho e ficou observando Gideão. Sabe aquela hora que você está lá de joelho na sua cama? Aleluia. Estou sozinho aqui malhando trigo. Eu estou aqui orando pela minha esposa. Senhor, eu estou orando pela conversão do meu filho, Senhor. Senhor, eu estou aqui clamando pela minha família, Senhor. Senhor, eu estou clamando porque eu preciso dessa cura nessa enfermidade. Senhor, eu estou lá orando. E aí você pensa, eu estou sozinho, eu estou aqui trabalhando. Eu não estou nem fazendo para mim, eu estou fazendo para minha família. Quantas vezes nós estamos lá orando pela nossa família, mas o anjo está lá te observando. Há um Deus que está te olhando. Você acha que você está sozinho, mas tem alguém que está olhando. Olha lá o meu servo. Ô servo varão valoroso, o Senhor é contigo. Porque aquele trabalho, ele vai e ele comove o Senhor. Ele mexe com o Senhor. Quando você ora ao Senhor, quando você busca o Senhor, isso move a eternidade ao seu favor. Eu acho que os irmãos não entenderam. O seu clamor, a sua busca move a eternidade. Move o céu. Você não move homens, você move o céu. O céu pode descer nesse lugar se nós colocarmos a nossa vida nos pés do Senhor. Você não precisa se colocar diante de homens, porque eu não posso fazer nada pelos irmãos, mas há um Deus a qual nós servimos, que Ele pode, e Ele está nesse lugar. Como o irmão orou no início, ele invocou, vem estar conosco, Senhor, e Ele está entre nós. Talvez Ele ainda estivesse ali só observando. Eu vou olhar, eu vou ver se eles vão buscar. E quando ele começa a ver aquela busca, ele vê Gideão trabalhando, e ele vê os irmãos aqui orando, ele vê a gratidão do nosso coração, o louvor, que por mais simples que seja, mas é esse que fala no coração de Deus.
E aí vai movendo o céu. E aí a palavra fala que o anjo saiu de onde estava e chegou até Gideão. Como o Senhor chegou aqui nesta hora para dizer: eu estou aqui, varão valoroso. Eu estou aqui, minha irmã. Eu estou vendo as suas lágrimas. Você pode pensar que está passando desapercebido. Pode passar desapercebido. Às vezes tem oração que a minha esposa põe diante do Senhor que eu não saiba. Mas o Senhor vê. O Senhor vê. Por mais íntimo que a gente seja da pessoa, às vezes nós não conhecemos tudo. Mas o Senhor está te observando. Ele está te observando. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele não só observa, não. Ele vai em favor dos seus. A palavra fala que aquele anjo, ele se chegou a Gideão e falou assim, e apareceu ele para Gideão. Ele apareceu para Gideão. Você está vendo o Senhor Jesus aqui? Vê, eu não estou vendo não, mas eu estou sentindo a presença dele. A palavra fala quando Jesus aparece para os discípulos, aí o Tomé vai ouvir a história e vai dizer assim, eu não acredito nisso não. Andou com Jesus por muitos anos, eu não acredito nisso não. Eu não creio não. Se eu não botar a mão no buraco da ferida, eu não acredito. Não é eu que estou falando não, irmão, está na palavra. Passou-se os dias, falei que isso é história. Passou-se os dias, Jesus se pôs no meio daquele lugar de novo. Oh, aleluia. Passou uma semana que nós fizemos um culto aqui. E o Senhor está aqui se colocando mais uma vez no nosso meio. E às vezes você veio semana passada e falou assim, eu não vi Jesus lá não. Eu não vi não, isso é conversa. Mais uma vez ele está aqui. Aqui, Tomé. Bota a mão aqui, Tomé. E vê se não sou eu mesmo, Tomé, que estou aqui no meio de vocês. Ficou feliz, Tomé? Sou eu. Mas há um povo que nunca me viu. Há um povo que nunca me viu. Há um povo que vai estar lá numa casa, numa garagem, num sábado à noite, daqui 2000 e tantos anos, que não me viu, mas que creu. Aleluia. E eu falo, esse povo vai ser um povo bem-aventurado. Vai ser um povo feliz. Feliz é aquele que não viu e creu. Feliz é cada um de nós que estamos aqui, que não vimos, mas que desfrutamos dessa presença gloriosa. Que maravilha é sentir a presença do Senhor Jesus. Que maravilha é sentir essa presença. Pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Glorifica o nome dEle. É eu que estou aqui no meio de vós mais uma vez. E aí, Ele apareceu para ele. E olha a palavra dele para Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Aleluia. Moisés, vai lá no faraó, mas o Senhor, vou lá no Egito. Não fala que o eu sou te mandou. Eu sou contigo, meu filho. Pode ir. E Moisés foi. Josué, eu estou com você, Josué. Glória a Deus. Aí Josué vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. E agora o Senhor está falando com o Gideão, eu sou contigo, meu filho. Ô varão valoroso, eu estou contigo. Não precisa desanimar, não. Vai nessa tua força. Continua fazendo o que você está fazendo. Parece que o que está fazendo não está tendo resultado. Ele está lá de noite, malhando trigo. Que resultado você está trazendo? Está trazendo o livramento para um povo. Agora Gideão vai ser o responsável não só por alimentar a sua família, mas agora Israel vai desfrutar da vitória. Mas aí a palavra nos fala que Gideão, né, ele pega em um certo momento, ele coloca diante do Senhor, Senhor, o Senhor é comigo mesmo? Se o Senhor é comigo, eu vou fazer prova. E aí ele coloca o Senhor à prova. Se o Senhor é comigo, o Senhor vai fazer chover no novilho de lã e não vai chover na terra. Quando acordou de manhã, ele foi lá, o novilho estava molhado, né? A lã estava molhada, não sei se é novilho mesmo que fala, né? A lã, eu acredito que era um tapete, né? E ela estava molhada assim como ele pediu, e o chão estava seco. Ele falou, mas se o Senhor é comigo mesmo, Senhor.
Amanhã vai acontecer o contrário. O chão vai estar molhado e a lã vai estar seca. E assim foi, como ele pediu. Ele colocou o Senhor à prova. E o Senhor foi lá e deu a sua fiel resposta a ele. Eu sou contigo. Lembra que eu falei com você lá debaixo do carvalho? Aleluia. Você estava lá trabalhando? Eu falei com você que eu era com você. Ué. Aleluia. Glória a Deus. Eu te provei agora. Eu sou com você. Aleluia. O Senhor está provando para você nessa noite. Eu sou com você. Você pode fazer prova do Senhor. Mas aí a palavra nos fala que Gideão então pega e convoca todo o povo. Vamos para a guerra. O Senhor falou que me chamou para poder estar à frente. E Ele vai nos dar vitória. Aleluia. E Ele fez uma convocação. E nessa convocação, 32 mil homens se levantaram dispostos para a batalha. Aleluia. Bastante gente. 32 mil pessoas, é muita gente. Só que o inimigo tinha 135 mil. O exército era bem maior. O exército era bem superior. Se nós formos fazer uma conta rápida, eram 4 homens para cada um. Não era uma batalha fácil. Mas aí o Senhor vira para Gideão e fala assim: Gideão, eu já te dei prova que eu estou com você, não dei? Eu te dei prova. Você me perguntou. E assim como você me pediu, eu fiz. Agora, eu quero saber se você confia realmente em mim. Eita, glória. Porque uma fé que não pode ser colocada à prova, não é uma fé digna de aceitação. Deus santo e maravilhoso. Porque é muito fácil nós colocarmos Deus à prova. É muito fácil nós chegarmos diante do Senhor. O Senhor é comigo, Senhor? Fala então. Eu vou lá naquela igreja hoje, eu vou lá naquele salãozinho, naquela garagem, e eu quero ver se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor vai falar lá. Aleluia. E o Senhor vai e fala. Aleluia. E o Senhor está falando. É verdade. Aleluia. Só que agora o Senhor vai falar. Agora eu preciso testar a sua fé. Aleluia. Você queria uma prova de que eu estava naquele lugar? Eu estou te provando que eu estou lá. Mas agora eu quero testar a sua fé. Aleluia. E aí ele vira para Gideão e fala assim: fala aí, pergunta aí, só pergunta. Quem está com medo? Quem está com medo? Já pode, ó, quem tiver com medo de ir para a guerra, porque não é fácil lutar contra 4. Se tiver com medo, já pode ir embora de uma vez. Nessa perguntinha básica, a palavra fala que apressadamente 22 mil foram embora. Eita, Deus. E foram rápido, hein? E aí você imagina esses camaradas chegando na casa deles, né? Eu até brinquei isso outro dia com uma pessoa. Eles chegando na casa deles e a mulher falando assim: já venceu a guerra? Foi tão rápido assim? Glória a Deus! Aleluia! Deus já me livrou! Eu falei: não. É que perguntou, senhor. Assim, o Gideão perguntou, né? Quem tiver medo pode ir embora. Aí eu 4 para cada um, não dá para mim não, mulher. Seu medroso. Que situação, você já pensou? Aquele homem voltando e entrando na sua aldeia e as pessoas falando assim: e aí, já acabou a guerra? Já venceram? Não, eu nem fui, rapaz. Porque eu fiquei com medo. Meus irmãos, o medo faz parte. O medo faz parte. Quem aqui de nós nunca teve medo? Se alguém falar que nunca teve medo, é mentiroso. Eu, quando era criança, eu tinha muito medo de escuro. E tinha um que fazia o favor de me botar mais medo ainda. De fazer qualquer tipo de estripulia, fazer barulho, botar pano na cabeça, para me assustar. E eu tinha muito medo. Mas Gideão também, ele perguntou naquele dia se tinha algum covarde. E o covarde é aquele que deixa o medo tomar conta dele. E aí, para ser servo do Senhor, o medo faz parte. Mas a gente não pode afrouxar, a gente não pode deixar o medo nos controlar. Ah, porque o resultado da eleição vai ficar difícil, o ano que vem é a crise, é vírus, é doença, é isso. E às vezes isso nos causa medo. Nós ficamos preocupados, ficamos. Eu tenho 2 filhas, eu me preocupo com o futuro. Ah, porque está acontecendo isso nas escolas, a gente fica com medo. Isso faz parte, o medo faz parte. Mas nós não podemos deixar isso dominar.
Porque senão nós nos acovardamos e abandonamos o campo de batalha. E esses homens foram embora. Imagina a situação deles. Agora, de 32 mil, nós temos 10. Aí você faz a conta até mais fácil. 135 por 10, 13,5 para cada um. Eram 13 homens para cada um. Agora ficou complicado. Se 13 camaradas me rodear para me bater, como que eu vou fugir numa guerra? Mas aí o Senhor fala, Gideão, ainda tem gente demais. E aí Gideão, Senhor, tem certeza? Né? Talvez no coração dele, a gente conjecturando. Tem certeza, Senhor, que tem muita gente? Eu já estava achando pouco com 32 mil. O Senhor ainda está falando que com 10 ainda tem muito. Não, porque senão a vitória não vai ser do Senhor. O povo vai achar que foi ele que ganhou a guerra. E aí o Senhor vai falar assim, manda eles descerem para beber água. E aquele que se prostrar como um cachorro para lamber a água, esse você coloca de lado. Os que levarem a água com a mão na boca, você bota de outro. A palavra fala que aqueles que se encurvaram como um animal para beber água, foram 9.700. Só sobraram 300. E o Senhor falou, esses aí, esses 9.700, você tira de lado. E aí eu estava estudando há pouco tempo, até compartilhei isso com os meus irmãos, que o que fez Israel entrar nessa situação foi a questão de se inclinar a outros deuses, de deixar o seu coração se perverter, de ir atrás de outros deuses, de se encurvar diante das estátuas de Baal. E isso trouxe o prejuízo para o povo. Por isso os midianitas e os amalequitas se levantaram, por causa do pecado, que mais uma vez o povo estava inclinado à idolatria. E uma pessoa se prostrar como um cachorro, ela tem que pôr o joelho e a cabeça lá no chão. O que é isso se não se encurvar? Um gesto de quê? De adoração. E o que o Senhor estava querendo mostrar para Gideão através disso, ele falou assim, aqueles que se encurvam diante de qualquer coisa, esse não serve para mim. Eu quero homens que estejam de joelho no chão. Porque para beber a água com a mão só precisa pôr o joelho no chão. Eu preciso de gente assim, com o joelho no chão. Não é pessoa que esteja encurvada diante de qualquer coisa, não. Diante de qualquer situação, ou diante de qualquer coisa, está se encurvando. Eu preciso de um povo que esteja pronto para a batalha. Aleluia. Louvado seja. E aí o Senhor pega e fala com ele assim, é com esses 300 que eu vou te dar o livramento. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor, porque naquele dia o Senhor foi e dispersou todo aquele povo. E agora, se nós formos fazer a conta, 135 mil por 300 são 450. Agora não tem jeito do homem ganhar. Agora precisa da intervenção do Senhor. Agora precisa de Deus na batalha. Agora precisa que o Senhor esteja à frente. Agora, por que eu contei isso para os irmãos? Porque Gideão, ele colocou o Senhor à prova quantas vezes? 2 vezes. Por 2 vezes o Gideão provou o Senhor. E da mesma forma que ele provou o Senhor, por 2 vezes o Senhor testa a fé dele. Aleluia. Primeiro o Senhor testa a fé dele tirando. Fala para os medrosos ir embora. 22 mil. E aí às vezes a fé dele podia falar assim, ô Senhor, é pouco. Mas eu vou testar ele ainda mais. Porque é assim, irmãos. Se nós colocarmos o Senhor à prova, nós temos que ter ciência de que Ele vai nos colocar também, para saber se nós estamos andando realmente no caminho dele. Aleluia. Porque eu já te provei, Gideão, que eu estou com você. Glória a Deus. Mas agora eu quero ver se você realmente está confiando em mim. Aleluia. Mas aí a palavra nos fala que Gideão pega aqueles homens, vai para o monte, com cântaro na mão, buzina na outra, tocha na outra, mostrando o cântaro vazio, né? O servo do Senhor vence a batalha é o quê? Quando ele se esvazia de si mesmo. Aleluia. Né? O homem, para ele vencer as batalhas nessa vida, ele precisa se esvaziar de si mesmo. E é cântaro de barro, que não tem valor nenhum, que é imperfeito, que não tem beleza alguma, mas é assim que somos nós, como Paulo diz, nós somos vasos de barro,
para que a excelência do poder não seja nossa, mas a riqueza é aquilo que está dentro de nós. O verdadeiro tesouro é aquilo que está dentro do vaso de barro. A verdadeira riqueza é aquilo que está dentro de nós. É a chama acesa, é um povo que tem o Espírito Santo que guia, que alumia, que direciona e a buzina para anunciar a palavra da salvação. Porque quando nós nos esvaziamos de nós e temos o Espírito Santo, é o Senhor, né, coloca nos nossos lábios uma palavra para essa geração, para essa terra, para nossa nação, para o nosso bairro, para nossa família. Glória a Deus. E aí o Senhor dá a vitória. Mas eu queria recordar com os irmãos. 300 homens ali, e o Senhor deu livramento, porque a palavra fala que quando eles quebraram o cântaro, quando eles tocaram a buzina, aquele povo se assustou, falou assim, os israelitas, eles juntaram com alguém, e eles estão vindo, eles vão acabar com a gente, e eles se voltaram uns contra os outros, e começaram a se matar. E nessa batalha que eles começaram a se matar, a palavra fala que os reis, os midianitas, e alguns deles fugiram. Bateram em retirada e conseguiram escapar. E aí Gideão vira e fala assim para o mensageiro. Vem cá, mensageiro, vem cá. Ah lá, fugiu os reis. Ah lá, estão fugindo. Sabe aqueles covardes? Aqueles que não quiseram vir para a guerra? Fala para eles que eu vou dar uma segunda chance para eles. Vai lá e fala com eles. Desce lá e chame, convoca eles. E fala com eles. Para eles irem cercarem eles lá no Jordão e não deixar eles passar. Se os irmãos quiserem ler aqui depois, no capítulo 7, a palavra fala que aquele exército, aqueles homens que estavam com medo, aqueles que se prostraram, aqueles homens, os improváveis, aqueles que ninguém, né, que talvez já tinham virado chacota onde moravam, aqueles que a sociedade já não dava mais nada por ele, você é um covarde, você desistiu da guerra, está lá 300 lutando e você está aqui em casa, né? Você está aí acomodado dentro da sua casa, com o pé para cima, e você não vai atrás de um emprego, você não vai atrás de um trabalho, a situação está difícil, você está assim acomodado. Quantas vezes nós não somos colocados contra a parede? Às vezes nós somos colocados contra a parede pelos familiares, né, pelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Fala assim, para que servir esse Deus? Olha aí, ó, a sua situação agora. Você foi rejeitado. Ah lá, o que adiantou você servir? O que adiantou você ir atrás de Gideão? Agora ele te negou, ele te mandou vir embora, ele te despediu. E aqueles homens improváveis, são eles que vão cercar aqueles reis. E a palavra vai falar que eles vão cortar a cabeça daqueles homens e vão derrotar o inimigo ali. Aleluia. Porque o Senhor deu a eles uma nova oportunidade. Assim como o Senhor tem dado a cada um de nós. Errei, falhei, pequei, mas hoje eu estou aqui na presença do Senhor. E o Senhor está te chamando para uma nova oportunidade. Aleluia. Um dia o medo tomou conta de mim e eu desisti. Né, eu pequei, o pecado, né, foi maior na minha vida e eu larguei a presença do Senhor, mas o Senhor está mandando te chamar. O Gideão mandou um mensageiro. Aleluia. Assim como o Senhor enviou um mensageiro nessa noite. Ô Espírito Santo, vai lá e diz que eu estou dando uma nova chance. Vai lá, Espírito Santo, e fala, eu ainda quero fazer uma obra na vida dele. Vai lá, Espírito Santo, e eu ainda quero fazer uma obra na vida dela. Porque ainda não é o tempo de parar. O tempo é de batalha, irmãos. É batalha constante. Mas a igreja que ora, a igreja que intercede, a igreja que busca, ela é vitoriosa, louvado. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem
amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa